Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, dando continuidade aqui às nossas vídeos sobre funções de Excel, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre a função PROC-V. Vamos abrir o Excel aqui. Antes de iniciar a vídeo, eu já montei essa tabela, né? Até porque como eu fiz ela um pouco extensa, o vídeo ia ficar muito longo se eu tivesse que mostrar para vocês como eu criei a tabela, né? Então já deixei ela pré-formatada e eu só vou mostrar agora para vocês aqui como que funciona a função, né? Então, né, a gente tem aqui uma tabela com financiamentos do BNDES, né, para países, para outros países, no caso, né, dos anos aí de 2003 a 2015. E dentro dessa tabela eu quero fazer uma procura, né? Fazer uma procura de um determinado valor ou de uma determinada data. Como que a gente faz isso? Utilizando a função PROC-V, né? Que a PROC-V ela é uma função que procura na vertical dentro de uma matriz tabela. Então, a nossa matriz tabela é essa tabela aqui de financiamentos do BNDES, né? E eu vou usar essa tabela complementar aqui para fazer as buscas com a função PROC-V. Vamos lá então? O que eu quero? Por exemplo, quando eu digitar aqui o número 2, eu quero que essa tabela me traga o nome da empresa, qual que é o valor que foi de empréstimo do BNDES, para qual país foi, qual que é o nome da obra e qual que é a data que foi enviado o valor. Ah, mas como que a gente vai fazer isso? Com a função PROC-V. Vamos lá? Então, venho aqui na linha de baixo, vou colocar igual PROC-V. Olha lá, ele já até dá uma breve explicação aqui da função. PROC-V. Procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Perfeito. Vou abrir o parênteses aqui na nossa fórmula. O que ele está me pedindo primeiro? O valor procurado. Ele quer saber aqui qual que é o valor procurado. Então, o valor ele está dentro da linha 2 da coluna J, que é o ID. Então, cliquei aqui na frente do ID, ele já vai me mostrar aqui qual que é a célula, J2. Beleza, o valor procurado está dentro de J2. Ponto e vírgula. Agora, ele quer saber qual que é a matriz tabela, em qual tabela que ele vai fazer essa busca. E a tabela que a gente vai utilizar é essa tabela aqui, com os IDs, com o nome de empresas, os custos, o país, obra e a data. Então, como que a gente faz? A gente seleciona aqui do B3 e vai até o final da tabela. Essa tabela aqui é uma tabela com 125 IDs, né? Vai dar um total aí de 128 linhas, mas são 125 IDs. Então, selecionei aqui na última linha, né, e na última coluna, G 128, beleza. Vou subir lá novamente na nossa fórmula. Aí ele já trouxe aqui, ó, matriz tabela, está dentro da coluna B3 até a coluna G 128, da linha 128. Perfeito, ponto e vírgula. Agora o que ele pede? Ele pede o número do índice da coluna que a gente quer fazer a pesquisa. No caso, eu quero saber, nessa linha, eu quero saber qual que é a empresa. A empresa, dentro da nossa matriz tabela, ela está em qual coluna? Perceba que eu já até coloquei aqui em cima alguns números, que é os números da coluna dentro da nossa matriz tabela. Então, a empresa, ela está dentro da coluna 2. Ela está na coluna C2, porém dentro da nossa matriz tabela, ela é a segunda coluna. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou tirar esse valor, vou colocar 2, que é a nossa coluna 2 dentro da matriz tabela que eu selecionei. Ponto e vírgula. Agora, o que ele me pede? O valor, no caso, o intervalo, né? O que seria esse intervalo? Seria o valor aproximado, se verdadeiro, né? O que seria esse valor aproximado? Por exemplo, eu estou mandando procurar 1. Se eu coloco 1 aqui, eu estou pedindo para ele procurar 1. Ah, mas se eu não encontrar 1, qual que é o valor mais próximo? É o 2? É o 3? Aí ele ia trazer
mas nesse caso eu quero o valor exato. Então, para ele trazer o valor exato, eu coloco o número 0, ou posso tirar o número 0 aqui e simplesmente selecionar falso, que é a mesma coisa. Aí eu fecho o parênteses e dou Enter. Legal. Ele não mostrou nada ainda porque eu não digitei nada aqui no nosso ID. Mas, por exemplo, eu vou digitar aqui 1. Dou Enter, ele já traz a empresa. Ó, o ID número 1, a empresa é Andrade Gutierrez. Ó lá, ID 1, empresa Andrade Gutierrez. Beleza. Qual que é a empresa do ID 16? Também Andrade Gutierrez. Qual que é a empresa do valor 40? Camargo Correia. Vamos lá ver se tá. O valor 40, Camargo Correia. Legal, tá funcionando já o nosso PROC-V aqui da empresa. Mas eu quero a hora que eu digitar o ID, que ele já traga o custo, qual que é o país, qual que é a obra e qual que é a data. Então vamos seguir a mesma lógica. A gente inicia lá igual PROC-V, abro parênteses. O nosso valor procurado é o valor do ID, que está aqui na J2, ponto e vírgula. A nossa matriz tabela é da B3 até G128, descendo. Legal, 128. Subindo aqui, voltando para nossa tabela, para nossa fórmula, ponto e vírgula. O índice da coluna, o custo BNDES, ele está na coluna 3, tá vendo? Aqui, coluna 3, custo BNDES. Então aqui é o número 3. Ponto e vírgula, 0, porque eu quero que ele traga o valor exato. Fecho o parênteses. E dou Enter. Legal. Agora, vamos digitar o número 1 aqui. Olha lá, qual que é a empresa? Andrade Gutierrez, tá certo. Qual que é o valor? Qual que é o valor que foi emprestado pelo BNDES? 320 milhões, tá certo. Vamos continuar. Agora, eu quero o país. Então, novamente lá, igual, PROC-V, abro parênteses, o valor procurado, ponto e vírgula, a matriz que é B3 até G128, ponto e vírgula. O índice da coluna, o país está na coluna 4. Então, é o número 4, ponto e vírgula, 0, porque eu quero o valor exato. Dou Enter. Moçambique. Vamos ver? O índice 1, o ID 1, está dentro. Empresa Andrade Gutierrez, legal, tá certo. O valor 320 milhões está certo. E o país Moçambique, legal. Vamos agora para a obra. Outra forma que a gente poderia fazer, ao invés de ficar digitando linha por linha, a gente pode simplesmente copiar a fórmula para a linha de baixo. Só que antes de copiar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso trancar algumas células, porque eu não quero que passe também, ao copiar para a linha de baixo, o Excel automaticamente entende que as fórmulas vai descendo também as linhas. E eu não quero que ele faça isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trancar algumas células da fórmula. Então, o que eu faço? Na célula que eu vou copiar a fórmula, eu pressiono F2. Ele vai abrir aqui para a gente a fórmula. Então, o que eu preciso trancar? O valor procurado vai ser sempre na J2? Sim, vai. Então, a gente aperta F4. Ele trava essa célula. Agora, ele não vai mudar. Mesmo eu copiando para a linha de baixo, ele não vai mudar a fórmula da célula. A matriz tabela vai ser sempre da B3 a G128? Vai. Então, F4 novamente, nas duas células. Trancou. O índice da coluna vai ser sempre o mesmo? Não, vai mudar. Então, aqui eu não travo essa célula. E o valor que eu quero é o valor exato, não vai mudar, então eu deixo como está também. Vou dar um Enter aqui. Agora eu venho com o mouse aqui no canto inferior direito aqui da célula e dou 2 cliques. Ele vai copiar para baixo a mesma fórmula. Beleza. Ela está pronta? Não, porque ela ainda está
Ao invés de mostrar qual que é a obra, ele está mostrando o país. O que eu preciso fazer? F2 aqui na célula, eu preciso alterar a coluna. A coluna obra está na coluna 4 na nossa tabela matriz? Não. Obra está na 5, então vem aqui e coloco 5. Dou Enter. Agora sim. E a coluna data? Vamos lá. F4. Desfazer aqui. Desfaz. Aqui. Certinho. F4. O que eu vou mudar aqui? Eu vou mudar a coluna. A data está na coluna 4. Não, está na coluna 6. Dou Enter. Legal, certinho. Agora é só ajustar o formato para a data dessa célula, data abreviada. Legal, 16/7/2014. Vamos ver se o ID1, as informações estão corretas. A empresa é Andrade Gutierrez, correto. O custo do BNDES é 320 milhões, correto. O país é Moçambique? Sim, o país é Moçambique. Obra, barragem Moamba Mahor. Legal. E a data, 16/7/2014. Perfeito, então tá certo. Vamos ver aqui se a gente coloca 2. Vamos ver se ele vai pegar. Empresa Andrade Gutierrez. O valor 14.762.000. País Angola. O nome da obra é da Quarta Avenida. E a data, que é 2013. Perfeito. Vamos supor que a gente coloque aqui ID10. Perfeito, tá funcionando. Andrade Gutierrez, 16 milhões. Aqui, cadê o 10? Data de 2008, Avenida Angola. Vamos supor que fosse a 100, o ID 100. Obra da OAS. Vamos descer lá para ver se tá certo. 100. OAS. 165 milhões na Argentina. Construção aqueduto, ano 2011. OAS, 165 milhões, Argentina. Construção aqueduto, 2011. Certinho. Nossa tabela está funcionando com a fórmula do PROC-V, com a função PROC-V. Bom, pessoal, por hoje é isso aí. Eu espero poder ter contribuído com esse vídeo, né, sobre a função PROC-V. E até o próximo. Um abraço, tchau, tchau.